E aí, povo, tudo bem com vocês? Bora falar sobre a Terra-média? Sim, nós vamos cobrir aqui no canal a segunda temporada de Anéis de Poder, mas o vídeo de hoje é sobre o resumo da primeira temporada, as minhas opiniões da primeira temporada. Só que antes do vídeo, eu quero pedir algumas coisinhas para vocês. Primeiro, deixem o like no vídeo, aqui no início já, para ajudar o canal. Se inscrevam e ativem as notificações para vocês receberem sempre que lançar um vídeo sobre Anéis de Poder e os outros conteúdos aqui do canal, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a primeira temporada de Anéis de Poder, a série épica ou não do Prime Video, que nos leva de volta ao mundo fascinante da Terra-média criado pelo Tolkien. E ela tinha tudo mesmo para ser épica. Só que não foi, né? A série se passa na Segunda Era da Terra-média, milhares de anos antes dos eventos de Senhor dos Anéis e O Hobbit. Ela explora a ascensão do mal, a Forja dos Anéis e os eventos que levaram à batalha épica contra o Sauron. E a gente tem alguns personagens principais aí, né? E alguns arcos principais na série. A gente tem, por exemplo, a Galadriel, que é interpretada pela Mayfit Clark, que é a protagonista da série, ou era para ser pelo menos, né? Só que diferente da sábia e poderosa elfa que a gente conheceu lá em Senhor dos Anéis, aqui a gente vê uma Galadriel mais jovem, determinada a caçar o mal que ameaça a Terra-média, né, e tudo mais. A gente vê a jornada que era para ser uma das mais emocionantes, mostrando seu crescimento como líder, né, aquela poderosa e tal, mas a gente recebeu uma personagem bem perdida e um tanto quanto sem carisma. Assim como o Elrond, né? Ele é interpretado pelo Robert Aramayo e é um jovem ambicioso diplomata. O Elrond, ele ainda não é aquele senhor de Rivendell que a gente vê lá em Senhor dos Anéis e tudo mais. Mas ele já demonstra algumas habilidades políticas e também a profunda amizade que ele tem com os anões, especificamente com o príncipe Durin IV. Assim, eu não desgostei do Elro, mas eu achei ele um pouco perdido, sabe? Um tanto quanto infantil ainda. Mas eu aposto bastante na evolução dele para a segunda temporada. A gente tem também o elfo Arondir, interpretado pelo Ismael Cruz Córdova. E é um elfo silvano com a história original criada para a série. Ele se apaixona por uma humana, que adiciona ali os elementos de romances proibidos e uma tensão na trama. Teve toda uma crítica, não pelo personagem, né? Por ter sido um personagem que não existe nos livros do Tolkien, mas por ser um ator negro interpretando um elfo. Eu, sinceramente, achei que foi uma bobagem, porque o Ismael mandou muito bem. Apesar da história ser um tanto quanto xoxa, capenga e tudo mais. Mas eu quero ver muito mais dele como um elfo guerreiro nessa segunda temporada, e eu acho que ele vai mandar bem, assim como ele mandou na primeira, apesar do arco dele ser meio tanto faz, né? O Sauron, que é o grande vilão da Terra-média, é interpretado pelo ator Charlie Vicker e é uma presença constante, embora muitas vezes velada ali na série, né? A série constrói lentamente a ameaça do Sauron, revelando pistas e aumentando o suspense em torno da verdadeira identidade, né, e as intenções dele. Eu disse no segundo episódio que o ator, né, que o personagem era o Sauron, mesmo não dizendo ali que ele era o Sauron, né? Mas estava um pouco confuso e eu acredito que era a ideia da série mesmo. Mas mesmo assim, por que eu acho que faltou muito? Porque eu queria ter visto ele mais como Anatar. E eu acredito que nessa segunda temporada a gente vai ver isso. Até porque a gente já viu um pouquinho disso nos trailers, né? Eu espero muito mais. A gente tem também os anões ali, a sociedade louca deles lá na montanha. A gente vê o príncipe Durin IV, né? A mulher dele, problemas dele com o pai e tudo mais. Mas foi assim, eu achei legal, tá? Achei bem legal. Aquela cena do Durin com o Elrond lá, martelando e tal, eu achei bem legal. A gente vê também a disputa de poder dos homens lá em Númenor, né? Homens e mulheres, no caso, conta da princesa lá e tal. Eu achei linda a caracterização, a fotografia lá de Númenor e tudo mais, mas, pelo amor de Deus, que arco chato. Chato pra caramba, tá? Nossa, enrolado. E vamos ajudar, e não vamos ajudar, e isso e aquilo. Ai, gente, não foi bom não, tá? Eu não gostei. A gente tem também os pés peludos, que a gente sabe que são os hobbits, mas eles não podem usar o nome hobbits. Eles são nômades, né? A gente vê em Senhor dos Anéis e o Hobbit que os hobbits não são nômades, eles têm as tocas lá e tal.
no condado. E a gente tem ali a saga da Eleanor, né? E o seu amigo mago gigante lá, que ainda não tem nome, tá tentando descobrir qual é a jornada dele, e ela ajuda na jornada dele, ele não controla os poderes. Enfim, se aquele mago, gente, não é o Gandalf, eu não sei quem eu sou, sinceramente. E esse arco dos pés peludos com o mago também deixou um pouco a desejar, sabe? Assim como todo o resto da primeira temporada. E vocês? Me contem o que acharam aí desses arcos principais, né? Tem vários outros personagens, mas eu vou falar só desses principais. Porque outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a parte técnica da série. A série é visualmente deslumbrante, com uma fotografia que pega toda a grandiosidade da Terra-média. Realmente isso eles conseguiram apresentar pra gente. A Nova Zelândia foi o cenário principal, né, com as paisagens mostrando ali, representando desde as majestosas torres élficas até as sombrias regiões onde o mal começa a se manifestar. E eu confesso que eu assisti até o final pela cenografia, pela fotografia, enfim, da série, porque realmente isso tava lindo, tá? E a gente tem o papel das cores também, né, que foi bem crucial, assim, na narrativa visual da série. As cenas em Valinor e em Lindon são bastante luminosas, luzes douradas, tons suaves, simbolizando ali aquela pureza e paz dos elfos. Já as cenas em Mordor e regiões sombrias têm aquela paleta bem fria, né? Aqueles tons frios e tal, que a gente sente que o perigo tá vindo. E isso me deixava intrigada, era isso que eu queria ver mais. E aí dava sempre com os burros na água, né? Porque nunca chegava. Outro ponto que eu quero falar, que eu achei que foi incrível na temporada toda, foi o CGI, que os efeitos visuais estavam, assim, ótimos, a qualidade estava perfeita, né? E, cara, parecia cinema, sabe? Aquele meme Absolute Cinema. É isso, tá? As criaturas estavam muito bonitas, as batalhas estavam bem legais, né? A coreografia ali foi legal. E o nível de detalhamento estava bem interessante. Eu me impressionei bastante com isso. Eles conseguiram criar lugares icônicos da Terra-média, como o Númenor, Khazad-dûm, né? E foi um dos grandes desafios da série. As cidades eram ricas em detalhes, dando vida ao mundo do Tolkien de uma forma que a gente nunca viu antes. Porém, o tanto que eles investiram nisso, eles esqueceram de investir na história, né? Para mim foi o que ficou parecendo. A gente tem ali curiosidades, né, sobre os bastidores que falam que a equipe de produção se inspirou muito nas descrições detalhadas do Tolkien e a gente teve trabalho aí de artistas como Alan Lee e John Howe que foram fundamentais aí nessa parte técnica, visual da série, né? Em comparação, digamos, com os filmes do Peter Jackson. Eu acho que o trabalho deles nessa parte foi incrível, mas eu vou repetir, faltou na história. Tudo que eles investiram de CGI, de figurino, de cenografia, filmografia, fotografia, faltou na adaptação, sabe? Diálogo, alguns desnecessários, alguns necessários que faltaram. Eu tô bem nessa pegada, assim, sabe? Pra mim foi isso que aconteceu. E a Amazon investiu cerca de 1 bilhão para a produção de 5 temporadas da série, tornando Anéis de Poder uma produção caríssima, caríssima. Só que assim, a primeira temporada não compensou esse 1 bilhão, assim, não em trama, né? Vamos ver aí para a segunda. Vai que eles deixaram para gastar mais agora na segunda com a questão de roteiro, né? Enfim. Mas, né, a gente teve todo um hype criado em Anéis de Poder na primeira temporada, com o público achando que a série seria a melhor já vista e ela foi alvo de muitas críticas negativas. Nossa, eu sentei o pau, real assim. E a gente vai falar um pouquinho aqui das queixas principais para entender o porquê, né, que a produção de tão alto orçamento dividiu tanto a opinião do público. Eu já falei um pouquinho ali quanto à questão dos personagens, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? Uma das críticas mais comuns é que Anéis de Poder não foi fiel ao material do Tolkien. Muitos fãs esperavam uma adaptação mais rigorosa das histórias e mitologias da Segunda Era ali da Terra-média. Só que a série optou por criar novas tramas e personagens, o que desagradou boa parte dos fãs do Tolkien, que disseram que a essência da obra foi comprometida, né? Alguns detalhes como a cronologia condensada e a criação de personagens e eventos não presentes nos livros também geraram desconforto, e a liberdade criativa usada pelos roteiristas foi vista por alguns como uma distorção dos temas e da profundidade do mundo do Tolkien. E eu concordo, além da cronologia condensada, teve cronologia alterada
nas coisas ali também. E, assim, eu não sou uma leitora ávida do Tolkien. Como é que eu vou dizer pra vocês? Li algumas coisas, não li tudo, tá? Mas eu acho que faltou muito. Apesar de não ter lido tudo, eu não via toda a essência do Tolkien ali, na questão de diálogos, da desenvolvimento dos personagens. Eu acho que eles pegaram a essência do Tolkien, como eu já falei antes, nos cenários, nos figurinos, na iluminação, no CGI, mas não nos personagens. Isso, nossa, isso me pegou muito, sabe? Sabendo a história e vendo que tem coisa ali que não tá. Não gostei, me desagradou bastante. Outra crítica frequente foi direcionada ao desenvolvimento, né, dos personagens e do diálogo, como eu já vinha falando. Alguns acharam que certos personagens foram rasos e pouco convincentes. Eu já digo que não foram alguns, tá? Foram quase todos. E que os diálogos precisavam de mais sofisticação, profundidade, né? O que se espera numa obra do Tolkien, por exemplo. A gente vê a Galadriel sendo mostrada só como uma teimosa, unidimensional, né? Que contrasta com a imagem que a gente já tinha dela, né? Aquela imagem complexa, mística que ela tem nos livros e nos filmes. Então, faltou. Outros personagens que dividiram opiniões foram o Elrond e o Arondir, né? Que enquanto alguns elogiavam as interpretações, outros sentiam que o Elrond estava retratado assim de maneira muito juvenil, como eu já tinha dito lá quando eu falei um pouquinho de cada personagem, e que a trama do Arond foi desnecessária ou fora de sintonia com o resto da narrativa. Eu achei interessante eles quererem colocar um romance proibido entre elfo e humano, né? Ou elfa e humano, fosse. Mas é que ficou perdido ali, sabe? Ia ver ele tentando resolver os problemas, não o romance dele, sabe? Então eu acho que, ai, gente, faltou profundidade sim, tá? Faltou muita profundidade. E falando sobre o desenvolvimento geral da série, um ponto assim que eu acho que não tem discussão, mesmo entre quem gostou e quem não gostou, é que a série foi lenta, né? Muitos críticos e espectadores apontaram que a narrativa era lenta demais, especialmente nos primeiros episódios, e para mim foram em todos os episódios. E a série investiu muito, muito, muito tempo construindo o mundo e deixou a desejar. Mas agora que eu já falei tudo que eu achei da primeira temporada, a parte técnica, personagens e tudo mais, eu quero saber de vocês, quais as expectativas de vocês para a segunda temporada? Porque assim, as minhas estão baixas, tá? Eu resolvi não criar expectativas, apesar de ter visto bastante conteúdo aí do pessoal que foi assistir a premiere dos primeiros episódios que o Prime Video fez lá em São Paulo e ter me deixado, assim, um pouquinho hypada, eu não vou com muitas expectativas. O pessoal disse que os 2 episódios que assistiram estão muito melhores do que a primeira temporada, mas para isso não precisa muito, então eu vou com calma e não vou colocar o meu hype lá em cima, porque eu já me decepcionei muito com a primeira temporada. Mas me contem vocês, o que vocês esperam, o que vocês acham que vai vir aí nessa segunda temporada? E antes de me despedir, vou pedir para vocês mais uma vez deixarem o like no vídeo, se inscreverem se ainda não são inscritos, ativarem as notificações para receber sempre que sair um vídeo novo aqui do canal. E até a próxima, pessoal. Um beijo e tchau!